José Azevedo, 61 anos, casado, pai de 2 filhos, é docente universitário na área de Biologia, é natural de Nampula, Moçambique, mas reside em Ponta Delgada desde 1987. É o coordenador do Partido Livre nos Açores e surge como cabeça de lista às eleições regionais pela Ilha de São Miguel e também pelo Círculo de Compensação. Candidata-se pela segunda vez ao lugar de deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, tendo já sido candidato às autárquicas por Ponta Delgada e figurado nas listas nacionais do LIVRE às europeias. Antes de mais, agradeço, José Azevedo, ter aceito o convite da Rádio Açores TSF e do Jornal Açoriano Oriental para esta conversa que pretende também focar os grandes objetivos do partido para as regionais que vão acontecer dia 4 de fevereiro. E pegando precisamente nas últimas eleições que aconteceram em 2020, quando o LIVRE candidatou-se apenas por 2 ilhas, desta vez vai-se candidatar por 10 círculos, as 9 ilhas e mais o círculo de compensação. Na altura alcançou 362 votos. É um resultado que naturalmente esperam poder alterar. Exato, por várias circunstâncias. Em primeiro lugar, porque desta vez vamos concorrer em todas as ilhas. Nós temos dentro do LIVRE um processo de primárias, de escolha dos candidatos através de um processo de primárias abertas, e dentro do LIVRE sempre tivemos, em relação aos Açores, que colocar em equilíbrio 2 pontos de vista. Um era o de que se deveria apenas apresentar candidatos em círculos eleitorais onde tivesse havido primárias, e, por outro lado, a noção de que é importante dar a voz aos cidadãos, aos cidadãos de cada ilha a possibilidade de votar no partido que entendem defender os seus interesses e que se adequa à sua ideologia. Desta vez, portanto, isto foi um diálogo que se deu dentro do partido e que desta vez acabou por ter esta solução, ou seja, nós fizemos um processo de primárias abertas, que desta vez foi mais participado do que no ano anterior. Tivemos candidatos à terceira, tivemos candidatos a São Miguel, não tivemos candidatos às outras ilhas, nas primárias. Mas mesmo assim decidimos apresentar essas listas, solicitámos voluntários nas pessoas com responsabilidades dentro do partido, e de modo que o resultado é que neste momento temos isso, como disse, listas apresentadas em todas as ilhas e inclusivamente ao ciclo de compensação. E, portanto, pensamos que isso vai, por um lado, vai mudar as perspectivas eleitorais do partido por 2 sentidos, por 2 vias. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que temos eleitores em muitas ilhas e quando nas últimas legislativas nacionais, por exemplo, nós tivemos perto de 900 votos nas várias ilhas. E, portanto, sabemos que há eleitores e que eles têm agora a possibilidade de votar no LIVRE. Por outro lado, o próprio partido, a nível nacional, tem subido em visibilidade, tem subido nas sondagens. Decorrente da participação do deputado. Exatamente. Portanto, nacional. Nós tivemos exatamente a participação e o desempenho do LIVRE através do Rui Tavares tem sido um fator de chegar a mais pessoas e de que as pessoas tenham, por essa via, a capacidade de perceber melhor quais são os valores do LIVRE, o que é que o LIVRE defende, quais são as suas propostas. E, portanto, estamos muito otimistas em relação aos resultados destas eleições. E quais é que são as grandes propostas e as grandes mensagens que o LIVRE traz para os açorianos? São muitas, são tantas de facto que há também aqui, para ver como são os processos dentro do LIVRE, há também aqui 2 abordagens claramente diferentes entre o LIVRE nos Açores e o LIVRE a nível nacional. E isto porquê? Porque a nível nacional vai ser apresentado um programa eleitoral, o clássico programa eleitoral, na qual se procuram elencar uma série de medidas em todas as diferentes áreas, da economia, ao ambiente, à saúde, à educação, etc. Nós nos Açores entendemos que é uma ferramenta de comunicação melhor apresentar um manifesto, um documento sucinto e com os pontos essenciais daquilo que queremos fazer. É, digamos, uma espécie de um cartão de apresentação do que é que nós somos e do que é que nós defendemos. Portanto, claro que ao fazer isto obriga-nos também a focar naquilo que é essencial. E, portanto, temos um manifesto eleitoral que vai ser aprovado no dia 10 na Assembleia do LIVRE e que depois será devidamente divulgado, e esse manifesto tem 10 pontos. E está dividido em 3 grandes categorias. Na primeira agrupamos as questões que têm a ver com a economia, mas também com a democracia. E essa é uma primeira marca do LIVRE, que é a ideia de que nós temos que expandir a democracia que temos, ou seja, temos medidas nessa área. Queremos
que a democracia seja mais do que a democracia representativa. E, por outro lado, queremos estender, inclusivamente, a democracia à área económica, porque há, na mente das pessoas e na prática política, uma separação entre a política e a economia. E nós entendemos que a economia tem ela própria que ser democratizada, não pode estar fora do domínio político, a política não se pode, não se pode limitar a regular a economia da maneira como ela é atendida atualmente, mas deve haver uma participação democrática na economia. Esse é o primeiro ponto. Passa por fortalecer o setor local, a produção local, passa por promover claramente o setor cooperativo na economia. Depois temos uma segunda componente, que é a questão ambiental, e aí a primeira medida que gostava que o LIVRE apresentasse no Parlamento era a declaração do estado de emergência climática e ambiental. Claramente a situação, nós vemos a situação climática e ambiental a degradar-se continuamente, e isso preocupa-nos estando em ilhas, sobretudo estando em ilhas, e portanto pensamos que essa é na área ambiental a nossa primeira medida e uma medida estruturante. E finalmente temos, já agora para lhe dar uma vista, uma vez que me falou nos pilares, temos uma terceira área de intervenção, que é a defesa do Estado Social. E aí nós estamos muito preocupados com a situação a nível da habitação, a nível da educação, a nível da saúde, e portanto temos um terceiro pilar de defesa do Estado Social e de reforço dos direitos constitucionais dos cidadãos nessas áreas. Comecemos então, se calhar, por este último, que também são grandes pilares da sociedade, saúde, educação e habitação. 3 áreas em que os Açores também estão com graves carências. A nível habitacional, muita falta de casas para os açorianos. Como é que o LIVRE propõe-se contribuir para mitigar, sendo certo que é impossível corrigir num ano ou até mesmo num mandato esta carência? Exatamente. A situação que nós estamos hoje resulta de um conjunto de medidas que foram sendo tomadas ao longo dos anos e sobretudo na área da habitação, é um processo lento inverter essa tendência. Aquilo que o LIVRE vai fazer, e isso vai depender também dos votos que tivermos e, portanto, da capacidade que tivermos, da força eleitoral que tivermos, da força representativa que tivermos no Parlamento Regional, mas claramente para nós é preciso um investimento maior na área pública e na área cooperativa da habitação. Ou seja, até agora o paradigma foi o de relegar a habitação para o setor privado, portanto a oferta privada de habitação, e que depois chegasse ao público através da compra ou através do arrendamento. Esse modelo deixa as pessoas desprotegidas perante o mesmo dito mercado. E nós aí a nossa ideologia é a de que as pessoas devem estar primeiro do que o mercado. E que os direitos garantidos pela Constituição, a habitação, mas também a educação, a saúde, não devem ser um negócio. E, portanto, claramente o que nós defendemos é um investimento maior público na construção de habitação nova, na remodelação, na reabilitação de edifícios públicos e de infraestruturas públicas que estão desusadas. Isso aí poderia ser uma intervenção bastante mais rápida e com efeitos bastante mais rápidos. E em termos de aquisição de habitação própria, o modelo das cooperativas de habitação, os apoios à autoconstrução, são outra ferramenta, mais uma vez, ao dispor do Estado, do Governo, para circundar as forças do mercado e responder às necessidades das pessoas. Muito bem. Passamos então também para a educação. Os Açores, ao contrário do nível nacional, não têm assistido a tantas greves de professores. O processo educativo tem decorrido com menos constrangimentos, no entanto, continuam a haver falta de auxiliares e os resultados dos alunos não estão a demonstrar um investimento que se calhar seria expectável.
Aqui também como na habitação e também como na saúde são reformas que são estruturais e que não se mudam. Exatamente. No entanto, é preciso começar por algum lado e do livro o que é que se sugere? É preciso começar por algum lado e já se começou. É verdade aquilo que diz, no sentido em que comparativamente com o continente estamos melhor, no entanto não estamos bem. E o facto, e o que acontece é mais uma vez o resultado de uma aposta ideológica que eu interpreto como sendo um desinvestimento do setor público, deliberada ou inconscientemente favorecendo o setor privado. Vemos isso na educação, vemos isso na saúde, é uma questão ideológica que os vários governos têm tido. E, portanto, há um desinvestimento na educação. E, portanto, claramente que nós, sendo um partido de esquerda, entendemos que o financiamento da educação deve ser aumentado, deve ser adequado àquilo que são as necessidades. Mas vamos mais longe aí. E como eu lhe disse que as coisas já estavam a acontecer, é porque nós não só precisamos de uma escola pública bem dotada de docentes, bem dotadas de infraestruturas, bem dotadas de pessoal de apoio, mas precisamos também de um paradigma novo da própria educação. E nós já temos, felizmente, exemplos disso. Há um exemplo bem estabelecido há alguns anos aqui em São Miguel, há um exemplo a nascer no Faial, que mostra como a própria educação pode ser reformada. São experiências que transcendem este paradigma que começou já no século XVIII, de ter um professor à frente dos alunos a debitar conhecimento e que todos os alunos são tratados de forma igual. Nós temos já projetos pedagógicos que estão de facto centrados nos alunos, em que tendencialmente não há turmas, em que os alunos têm um tutor e que acompanha pessoalmente o desenvolvimento dos estudantes. E, portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer no Parlamento é procurar incentivar, claramente apoiar estas iniciativas, porque o projeto das novas rotas nas capelas demorou imenso tempo a conseguir ser aprovado. E está a lidar com algumas dificuldades mesmo neste momento. E, portanto, nós claramente queremos apoiar essas iniciativas que já existem e incentivar novas para mudar o paradigma da educação. Quanto à saúde, também não temos assistido aos constrangimentos em termos de urgências. No entanto, listas de espera longuíssimas, o facto de haver 9 ilhas espalhadas e com apenas 3 hospitais de referência acaba por também dificultar o acesso aos cuidados de saúde de grande parte da população. Sabendo que, novamente, é um problema estrutural, o que é que o LIVRE entende ser as principais medidas a ter em conta para oferecer melhores cuidados de saúde aos açorianos? O que tem acontecido na saúde é a mesma coisa que tem acontecido nos dois setores que acabámos de cobrir, a habitação e a educação, que é um desinvestimento público. E neste caso, portanto, em qualquer um dos casos também, favorecendo clara ou encobertamente o setor privado. E assim como disse para a habitação e assim como disse para a educação, digo também para a saúde. Os direitos constitucionais não são negócio. Nós admitimos, evidentemente, porque a nossa ideologia é de uma economia mista, em que devem conviver os vários setores, mas claramente a nossa visão, o papel do Estado é a da defesa dos direitos garantidos pela Constituição aos cidadãos, nomeadamente o da saúde. E nós vemos neste momento aquilo que eu interpreto como uma estratégia de desmantelamento do Serviço Nacional e do Serviço Regional de Saúde em favor dos privados. Com a desculpa que não há dinheiro, com a desculpa de que é preciso dar resposta imediata aos problemas dos cidadãos, aquilo que se passa é uma transferência de dinheiros públicos para o setor privado. E a nossa missão e a nossa luta vai ser em inverter essa tendência. Nós iremos fazer tudo o que pudermos para reforçar o Sistema Regional de Saúde, desde logo em termos de orçamento, claro, mas também em termos das condições estruturais de contratação do pessoal, das infraestruturas, de aproveitamento das infraestruturas, para reverter essa tendência de esvaziar o Serviço Regional de Saúde em benefício dos privados.
Agora, pegando no segundo pilar que referiu há pouco, o estado de emergência climática, o último executivo que esteve na 13ª legislatura criou uma Secretaria das Alterações Climáticas. No seu entender, foi suficiente ou a preocupação pelo ambiente e pelas alterações climáticas foi mais fogo de vista? Fogo de vista é uma expressão forte, mas o que acontece é que nós procuramos, aquilo que me preocupa neste momento é haver uma tendência para capturar os termos e as palavras sem ligar à substância. Vê-se isso com a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, que foi um conceito que foi desenvolvido na Conferência do Rio, e que inicialmente significava alguma coisa, hoje já não significa nada. Tudo é sustentável, até o próprio crescimento económico é neste momento sustentável, e basta ir ver o programa do governo para ler lá isso com todas as letras. E que, no nosso ponto de vista, um crescimento económico infinito é insustentável, por definição. E, portanto, as palavras são utilizadas muitas vezes para fazer de conta que se está a fazer alguma coisa, quando não se está. E em relação às alterações climáticas, especificamente, o que se passa é que nós, sendo uma região pequenina e isolada, não podemos fazer nada contra as alterações climáticas. Somos mais a nível vítimas, global. Exatamente. Vamos ser vítimas das alterações climáticas. E, portanto, o que nós temos que fazer, e por isso é que é necessário... no nosso ponto de vista, lançar o debate do estado de emergência, é porque nós temos que encarar muito a sério os mecanismos de adaptação da nossa região, da nossa sociedade, aos impactos que vão acontecer a muito curto prazo. Deixe-me lhe dar um exemplo. Nós temos, o Portugal foi um dos signatários do Acordo de Paris. E o Acordo de Paris tem como objetivo que a temperatura, que até o final do século, a temperatura do planeta não suba acima dos 2 graus e que, se possível, fique perto de 1,5 graus. Ora bem, o 1,5 graus de temperatura vai ser atingido este ano. No ano passado, os dados do Copérnicos, portanto o programa da União Europeia de Observação Climática, indicou que a subida global da temperatura no planeta foi de 1,46 ou 1,48, estavam à espera dos últimos dados de dezembro para fechar isso. Ou seja, é muito provável que em 2024 e não em 2100 ultrapassemos o 1,5 grau de temperatura. Portanto, é uma situação grave. E quais são as implicações disto para os Açores? Várias. Eventualmente pode-se começar por uma. Nós estamos muito dependentes do exterior em termos de abastecimentos, em coisas simples, desde muita da produção alimentar até aos combustíveis e até muitos dos fatores de produção que são necessários para as várias indústrias e para as várias atividades regionais. E isso passa pelas comunicações, quer aéreas, quer marítimas. Num cenário de subida do nível da água, por exemplo, de aumento dos fenómenos extremos, como tivemos o furacão Lourenço há uns anos, e ainda estamos a recuperar as infraestruturas desse acidente. E desse incidente, dessa catástrofe climática. Aquilo que vai acontecer é que nós sabemos que vai acontecer, é que o nível das águas vai subir e que vão aumentar a frequência desses fenómenos extremos. E isso vai nos prejudicar imenso e nós temos que estar preparados por isso, e não é pelo facto de termos um roteiro carbónico que diz que vamos ser neutros em carbono até 2050 que o problema está resolvido. Que está a ser feito alguma coisa para isso, no seu entender? Não está claramente, porque nós continuamos a ter uma economia, já agora, e se calhar aí ligamos ao primeiro pilar. Nós continuamos a ter uma economia muito dependente do exterior. Nós seguimos o paradigma de que é importante haver investimento externo, portanto é importante trazer dinheiro do exterior para os Açores, e isso faz com que favoreçamos uma série de atividades primárias extrativas. Nós pescamos para exportar, nós criamos vacas e canalizamos a nossa agricultura para a exportação, no sentido com a ideia de trazer divisas, de trazer dinheiro, e abrimos as nossas portas a um turismo sempre crescente, com a mesma desculpa: precisamos trazer dinheiro do exterior. Isso torna a nossa economia completamente dependente do que se passa lá fora. E vimos no Covid o que é que o problema de depender, no caso do turismo, de ter
a nossa estrutura económica dependente do exterior, mas também estamos a ver os resultados por exemplo, da sobrepesca que resulta desta ênfase na exportação, e estamos a ver a situação dramática da maior parte dos agricultores e dos lavradores açorianos, devido às condições em que têm que vender os seus produtos para o exterior e sujeitos aos mercados externos. É possível os Açores e a economia açoriana não depender do exterior? É possível, mais uma vez, estamos aqui a falar sempre de coisas de longo prazo e, portanto, o que nós defendemos é a inversão deste paradigma, ou seja, nós, até por questões climáticas e até pelos impactos que essas alterações no futuro próximo vão trazer, nós precisamos tornar a nossa sociedade mais resiliente, e isso implica dependermos cada vez mais, de uma forma crescente, dos nossos próprios recursos. Não faz sentido deixar de plantar batatas e de plantar feijões nos Açores, porque podemos importá-los mais baratos. Seguramente que os podemos importar mais baratos. Isso não tenho dúvida nenhuma. Nós compramos leite que vem da Holanda mais barato do que aquele que é produzido aqui. A questão é que no dia, e esse dia vai acontecer, em que nós deixarmos essas vias de abastecimento forem cortadas, nós temos que depender dos nossos recursos. E é agora que temos que começar a desenvolvê-los. E, portanto, e aí entramos com... Agora a questão é, como é que isto se favorece? Ou seja, como é que nós favorecemos a produção local num contexto de mercado? Voltamos ao mercado. E aí, claramente, que nós dizemos que o Estado tem que ter um papel. E uma das coisas simples para onde se pode começar é em ser o próprio Estado a favorecer a produção local. Dou-lhe um exemplo. As escolas, já que falamos das escolas, tem-se verificado nas escolas um desinvestimento na parte da alimentação. Na maior parte das escolas, a maior parte das escolas deixaram de ter a sua própria cozinha. Em nome da eficiência, em nome dos mercados, há entidades que produzem a comida e que trazem para as escolas para serem fornecidas. Tudo isto é feito numa base do mercado, numa base do preço mais baixo, e, portanto, isto resulta numa baixa da qualidade da alimentação que é fornecida aos alunos, podemos falar nisso, mas resulta também numa dependência desse setor do exterior, mais uma vez. Portanto, as pessoas têm que comprar batatas, vão comprar batatas francesas que são mais baratas que as batatas produzidas aqui. Ou vão utilizar peixe congelado que vem, seja de onde for, em vez do peixe local. E, portanto, o que nós vemos aqui é um enorme potencial para começar a fazer qualquer coisa diferente. E o termo que nós utilizámos já na última campanha foi a das parcerias público-cooperativas. Ou seja, a ideia de que, em vez das parcerias público-privadas tão famosas e com tão má fama, nós devíamos fazer parcerias públicas, mas com os setores locais e cooperativos. De modo que as escolas, por um lado, portanto, voltar a ter nas escolas a produção de alimentos. E que os contratos sejam feitos privilegiando claramente, contra as leis do mercado, privilegiando os produtores locais. Muito bem, até porque, e falamos aqui já da economia, os Açores são a região mais pobre do país, e novamente é estrutural, porque sim, já vem de há muitos anos. Esse é um sinal que, se calhar, tentar de forma diferente para poder quebrar este ciclo vicioso. Sim, claramente. Nós temos... Bom, as questões da pobreza nos Açores são estruturais, como diz, mas são também de longa data. E o que acontece é que todos os governos, desde o 25 de Abril, inscrevem a luta contra a pobreza nos seus programas. E fazem de duas maneiras, basicamente. Por um lado, esperando magicamente que o investimento exterior, ou seja, que facilitando e promovendo o crescimento económico, o aumento da dimensão da economia, de alguma forma, magicamente, isso resolve o problema da pobreza. Por outro lado, defendem políticas assistencialistas, ou seja, que para as pessoas que caem fora, que são deixadas para trás desse suposto progresso económico, existam medidas de apoio à habitação, existem o rendimento social de inserção e coisas assim do género.
Portanto, claramente essas políticas falharam. Ou seja, o crescimento económico que aconteceu e que é demonstrado, e ainda há dias o governo estava muito contente pelos indicadores económicos dos Açores, mas o que é certo é que os Açores têm crescido economicamente desde sempre e a situação da pobreza mantém-se ou agrava-se. E não são as políticas, por outro lado, as políticas assistencialistas, por um lado não são solução, e por outro lado, este próprio governo, e aí tenho uma crítica enorme à desumanidade deste governo, ao colocar as pessoas que estão sujeitas, ou que têm que se sujeitar a essas políticas assistencialistas, nomeadamente através do rendimento social de inserção, colocá-las marginalizá-las e, portanto, colocá-las como responsáveis pela sua própria situação. As pessoas são pobres porque são preguiçosas, porque não querem trabalhar. Vemos isso constantemente, quer dizer, qualquer conversa de café vai parar aqui, ao facto de que temos que, e foi claramente a desumanidade deste governo, foi dizer vamos acabar com o rendimento social de inserção, porque isso só alimenta a preguiça. Não é nada disso. O que estamos aqui a falar é das pessoas não terem alternativas, as pessoas não têm meios à sua disposição, não têm empregos decentes, não têm capacidade sequer de se valer, de ter um quintal, ter um pedaço de terreno onde possam plantar ter umas galinhas, plantar os seus feijões, e são essas condições que nós precisamos de alterar. Falando agora da última parte do pilar, porque aqui já falamos um pouco de expandir a economia, expandir a democracia. Como é que se expande a democracia? E porquê é que ela não está a ser muito fácil? É muito fácil expandir a democracia, mas tecnicamente, mas implica lutar contra interesses muito poderosos. Portanto, nós temos, eu costumo dizer, e sei que é exagero, mas eu costumo dizer que nós temos o nível mais baixo de democracia que é possível, que é esta ideia de que votamos de 4 em 4 anos e depois nos calamos até às próximas eleições. E nos Açores a abstenção é das mais altas. Pronto. E o que é que acontece? Claramente esse modelo afasta as pessoas. Portanto, o que é que acontece? Nós votamos portanto, como sabe, não é? Os partidos apresentam o seu programa e depois as pessoas votam naquele programa. Mas não está, apesar dos programas serem enormes e nunca ninguém os ler, não está tudo naquele programa. E tomam-se durante a governação, durante o período em que o governo está em funções, tomam-se uma série de decisões que não estão no programa, mas que de qualquer forma são entendidas como tendo a validação democrática, ou seja, nós fomos eleitos e, portanto, temos a autoridade democrática para tomar esta decisão. Não têm, de facto. Começa desde logo, como disse, pelo facto de que a abstenção é enorme e, portanto, digamos, números redondos, digamos que 50% dos eleitores não votam. Dos 50% de eleitores que votaram, a maioria, digamos 25%, votaram, digamos 50% dos que votaram naquele partido, naquele conjunto de partidos. E, portanto, na prática, o governo representa 25% dos eleitores, que por sua vez são uma fração pequena da população. Portanto, a legitimidade democrática é minúscula. Como é que nós expandimos a democracia? Desde logo, o primeiro, e vai ser o nosso grande pilar, são as assembleias cidadãs. Ou seja, a ideia de que é preciso devolver a palavra às pessoas. E há imenso medo de devolver a palavra às pessoas. E um dos argumentos é, por exemplo, de que as pessoas não sabem. Estes são assuntos muito complexos. A gestão da habitação, da educação, da saúde, são coisas muito complicadas e o vulgar cidadão não tem capacidade para sequer ter opinião sobre isto. E nós dizemos que isso não é assim e não pode ser assim. Então a ideia Mas, por outro lado, a política não pode ser feita com conversas de café e com achismos. Eu acho que e, portanto, as assembleias cidadãs resolvem esta questão. São basicamente grupos de cidadãos escolhidos aleatoriamente. É o princípio da democracia até ateniense de considerar todos os cidadãos de forma igual, escolher aleatoriamente um conjunto de cidadãos, mas depois pô-los a deliberar. Ou seja, dar-lhes uma oportunidade para... Não estamos a falar de uma sondagem, estamos a falar de um processo deliberativo em que, para analisar um determinado problema, as pessoas são expostas a especialistas, a pessoas que lhes falam. Estamos a falar da economia, a primeira Assembleia de Cidadã que nós queremos convocar é precisamente
para debater o estado de emergência climática e o que é que devemos fazer em relação a isso. E, portanto, as pessoas precisam de informação, precisam ter cientistas, meteorologistas, economistas, que lhes digam quais são as consequências de facto, e depois, em função disso, as pessoas deliberam e chegam por consenso a um conjunto de medidas. O mais aproximado será uma espécie de referendo. É muito, com detalhes, a ideia é que depois isto seja submetido a referendo. Mas o problema dos referendos é o do achismo, ou seja, faz-se uma pergunta e não se dá às pessoas a possibilidade de refletirem umas com as outras, e elas são bombardeadas, porque claramente o referendo ou se diz sim ou se diz não, e portanto há logo uma série de interesses a argumentar para o sim e uma série de interesses a argumentar para o não, e os referendos dão muitas vezes mau resultado. E, portanto, nós achamos que os referendos são importantes, e a outra forma de aumentar a democracia é chamada democracia direta, pergunta-se às pessoas o que é que querem. A questão é que mesmo os referendos devem ser suportados num processo deliberativo, e esse processo deliberativo tem que ter por base, não podendo ter todos os cidadãos, não podendo ter 250 ou 260 mil açorianos a deliberar sobre um determinado assunto, escolhe-se uma amostra representativa, e o que temos que fazer é que as propostas a que essas Assembleias de Cidadãos cheguem sejam depois canalizadas para o sistema político que nós temos, o sistema representativo. Falando agora apenas da mobilidade, que, como também já falamos aqui, é muito cara aos açorianos, até porque vivemos em 9 ilhas. É essencial. É essencial. E um dos pilares, dois pilares, o subsídio social de mobilidade e também a SATA. A Azores Airlines, que o processo de privatização de mais de 51% do capital social encontra-se suspenso. E bem. E bem, na opinião do LIVRE, e pergunto-lhe o que é que, se conseguirem eleger, ter força representativa no Parlamento Regional, o que é que o LIVRE vai defender? Obviamente que vai a reversão claro, paragem do processo. Evidentemente, portanto, nós estamos perfeitamente conscientes de que há problemas na gestão do transporte aéreo regional, que a SATA e a Azores Airlines tomaram, enfim, os dirigentes e as opções políticas de desenvolvimento dessa companhia não foram as melhores, naturalmente, mas por outro lado temos a noção de como dissemos, que a mobilidade é essencial. É essencial a mobilidade entre ilhas, é essencial a ligação não só ao continente, mas à própria diáspora. E, portanto, há um serviço público que foi reconhecido, que tem sido reconhecido pelos vários governos, portanto, a necessidade de haver a ideia de que esta mobilidade aérea é um serviço público. E esse serviço público tem que ser assegurado pelo setor público. E, portanto, pensamos que o transporte aéreo deve ser mantido na esfera pública, na perspectiva de dar resposta às necessidades do público. Low costs, com certeza, acesso à liberalização do espaço aéreo, com certeza, mas num contexto de manutenção daquilo que são os direitos de mobilidade dos açorianos. Falamos da mobilidade aérea, mas também terrestre, que tem sido um pouco o patinho feio da mobilidade nos Açores. Isso há muito para dizer aí, e nós temos dito, em particular nas últimas eleições, e voltamos a frisá-lo aqui. Nós temos um grave problema na mobilidade terrestre, que é, mais uma vez, eu estou-me a repetir, mas a questão é que há paradigmas, e há narrativas e há bases ideológicas que são comuns e das quais decorrem as opções políticas. E, portanto, neste caso, a nossa visão é a de que a mobilidade das pessoas é também uma competência pública. E o que nós temos visto é, na mobilidade terrestre, uma análise muito simples, é a de que tem havido um desinvestimento na mobilidade. O desenho urbano facilita ou impede que as pessoas, implica que as pessoas se desloquem, e muitas vezes se desloquem muito. E estas coisas estão ligadas. A habitação é tão cara junto dos centros urbanos que as pessoas têm que morar fora da cidade. E para morar fora da cidade precisam de se transportar para dentro da cidade. E nós temos um sistema de transportes públicos, temos um sistema de transportes coletivos que não é público.
E, portanto, mais uma vez, temos dinheiros públicos a ser canalizados para o setor privado para desempenhar um serviço público. E esse modelo já mostrou que não é adequado. Nós temos muito poucos transportes coletivos para aquilo que são as necessidades das pessoas e, portanto, as pessoas precisam de utilizar o seu carro individual. E isso é aquilo que nós chamamos nas últimas eleições a ditadura do automóvel individual. As famílias, e muitas delas sem posses, com muito sacrifício, mantêm automóveis individuais porque não têm outra alternativa. As pessoas precisam de trabalhar, muitas vezes mantêm 2 automóveis individuais, com os custos de manutenção, com os custos de seguro, evidentemente com os custos de combustível, porque não têm alternativas públicas. E aí o que nós defendemos claramente é que, por um lado, medidas a longo prazo são as medidas relacionadas com a habitação para procurar reduzir a necessidade das pessoas se deslocarem. Mas, por outro, um investimento claramente, aí sim, público, nos transportes coletivos, que deem resposta à necessidade das pessoas e nós estamos convencidos que, reforçando o sistema público de mobilidade, gradualmente as pessoas vão aderir a esse sistema. Nós temos que quebrar o ciclo vicioso de como não há transportes, as pessoas usam o carro individual e como usam o carro individual há menos transportes coletivos. E, portanto, temos que fazer o contrário, temos que começar a investir nos transportes coletivos e seguramente que as pessoas, se tiverem alternativas de qualidade e de conforto e adequadas, irão deixar os carros estacionados. Muito bem, já estamos na parte final e vamos falar no dia 4 de fevereiro. Qual é que é a meta do livro? Obviamente que será pelo menos eleger um deputado. Exatamente. Pelo menos eleger um deputado. Nós temos que ser realistas, a base com que estamos a trabalhar são os resultados passados e são as sondagens. Não é? E, portanto, as sondagens dão-nos esperança de que seja possível pelo menos eleger um deputado. Agora, claramente, na campanha vamos trabalhar para mais do que isso. Exato. Elegendo no mínimo um deputado, entram aqui nas contas para a possibilidade de formar ou não, ou pelo menos garantir a formação de um governo, prevendo-se uma dispersão dos votos e que não haja aqui, se calhar, uma maioria absoluta como foi nos 24 anos do PS e nos 20 anos anteriores do PSD. Nessa posição, que papel é que o LIVRE tem em mente? Bom, a nossa posição é muito clara, já deixámos claro no continente e reafirmamos isso aqui. O LIVRE está disponível para fazer parte de qualquer solução de esquerda. O LIVRE estará sempre oposto a qualquer coligação de direita. Não há negociação, que isso tem que ficar perfeitamente claro perante os eleitores, que um voto no LIVRE é um voto na esquerda sempre e que o LIVRE nunca viabilizará nenhuma coligação à direita. E sendo acordos de incidência ou fazendo parte do governo? Nós estamos disponíveis para qualquer situação, quer dizer, nós temos dentro do quadro constitucional e da legislação regional, nós estamos preparados para qualquer uma das soluções, não nos colocamos de fora das nossas obrigações. O que preferimos de qualquer forma é que um acordo que exista, à esquerda claramente, um acordo que exista seja, ao contrário do que aconteceu já agora na geringonça, que é sempre o nosso ponto de referência, que seja um acordo assinado por todos os membros da coligação, do acordo de incidência parlamentar, o que for. Essa vai ser a nossa proposta, ou seja, que em vez de haver acordos bilaterais entre os vários partidos, nomeadamente entre o partido que tiver mais votos e tiver uma posição dominante, deve haver um processo de negociação que leve a um único acordo, que essa é a única forma que nós teremos depois de escrutinar a própria ação do governo. Muito bem. Muito obrigado, José Azevedo. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade que teve para com a Rádio Açores TSF e com o Jornal Oriental e desejar boa sorte para a campanha. Muito obrigado.